Olá pessoal, então nós vamos resolver aqui um exercício lá do livro do Tipler, do capítulo 3, que eu passei na lista, mas como vocês tiverem alguma dificuldade, eu vou estar resolvendo aqui. Então a primeira coisa que nós temos que fazer quando nós vamos realizar um exercício é ler o enunciado para ver o que ele pede e as informações que ele fornece. Então ele diz o quê? Que no tempo igual a zero, uma partícula está localizada na origem. Então, se ela está localizada na origem, vamos colocar aqui o nosso S0. Qual que vai ser o nosso vetor S0? 0 e Y e Y também vai ser 0 na direção Y. Então, isso aqui para o nosso tempo inicial, que é 0 também. Ele diz o quê? Que ele tem uma velocidade. Então, nossa velocidade inicial vai ser igual a quê? 40 metros por segundo a 45 graus. E aí ele diz o que depois? Em t igual a 3 segundos, nós temos o quê? Que a nossa partícula ela vai estar em x igual a 100 metros e y igual a 80 metros com uma velocidade, seria a nossa velocidade final, de 30 metros por segundo a 50 graus. Então, o que ele quer? Ele quer a velocidade média e ele quer também a aceleração do período. Então, nós já temos aqui a nossa posição inicial, né? O nosso S0. E nós temos aqui, embutido nessa informação aqui, o nosso S final, que em forma vetorial vai ficar 100 na direção X e 80 na direção Y. Então, ó, primeira parte, segunda parte do problema. Então, vamos resolver agora a nossa primeira parte. Nós sabemos o quê? Que nossa velocidade média ela é igual a ΔS sobre ΔT. E isso é igual a quê? S final menos S inicial sobre ΔT, que é nosso tempo final menos o nosso tempo inicial. Lembrando que você pode denotar o inicial tanto pela bolinha como pelo i aqui. Nós temos nosso vetor de posição inicial e temos aqui nosso vetor de posição final. E para a velocidade média, é exatamente o que a gente precisa. Nós precisamos do ΔS. Então, final menos inicial, 100 na direção X, mais 80 na direção Y, menos, qual que é o meu inicial? 0 na direção X, mais 0 na minha direção Y, sobre
3 menos 0. Então, o que nós temos? 100 na direção x, mais 80 na direção y, tudo isso sobre 3. Que nos dá um vetor. Se nós temos um vetor dividido por um escalar, necessariamente nós temos um vetor. Ele quer o quê? Ele quer a velocidade média. Então, velocidade média em metros por segundo. Agora, ele quer o quê? Ele quer a aceleração. Então, a nossa aceleração vai ser igual a ΔV sobre ΔT. Então, nós precisamos encontrar o nosso vetor de velocidade inicial e de velocidade final. Então, vamos desenhar. O desenho diminui a chance de cometer um erro. Como a ideia tira 10, melhor desenhar. Então, temos aqui o nosso eixo x e y. Então, aqui, direção x e direção y. Como ele não disse norte, sul, a gente usa x e y. Então, o que nós temos? Ele diz que em T0, ela está localizada na origem e tem uma velocidade de 40 metros por segundo. Então, está lá localizado na origem. Tem uma velocidade de 40 metros por segundo a 45 graus. Então, esse aqui seria o nosso vetor de velocidade inicial. Aí, ele diz que em t igual a 3, ele vai estar numa determinada posição, que ele já forneceu, a uma velocidade de 30 metros por segundo a 50 graus. Então, 45 graus. E quanto vale o nosso vetor velocidade? Vale 40. Aí, no nosso T2, ele está onde? Ele está em x igual a 100, em 80, porém, a velocidade dele vai ser de 30 metros por segundo a 50 graus. Então, como nós estamos cuidando agora de velocidade, não de posição, nós temos que recalcular o vetor agora para a velocidade. Então, ó, 50 graus. Velocidade final vai ser igual a quê? 30 metros por segundo. Como que nós achamos esse vetor? Então, ó, V0 vai ser igual a quê? Se nós formos observar, nós temos aqui 40. Esse 40, ele corresponde ao nosso módulo. Lembra quando nós tínhamos o vetor, nós fazíamos raiz quadrada dos elementos, da soma dos elementos ao quadrado? Se nós formos observar, nós temos o que aqui, ó? Esse 40, ele vai representar o módulo desse vetor aqui. Então,
ele já forneceu o módulo, só que nós precisamos do quê? Nós precisamos das coordenadas. Para encontrar as coordenadas, nós temos uma parte que está aqui em x e outra parte que está aqui em y. Então, minha parte em y e a minha sombra aqui em x. Em x, ó, meu ângulo ele está colado aqui em x, mas não está colado em y. Então, vai ficar como? Vamos fazer primeiro aqui da nossa parte x. Nós temos 40 vezes cosseno do ângulo, que é 45 graus. E para a parte y, 40, ó, y não está com o seno, então é sem o seno, que vai ser seno de 45 graus. Então, fazendo essas continhas, nós temos que será 28,28 na direção x e 28,28 na direção y. Vamos encontrar agora o nosso vetor final. Então, qual é a nossa velocidade? O escalar aqui, ó, que representa o módulo, é 30. Então, 30, vamos achar primeiro aqui em x também, 30 vezes cosseno, nosso ângulo agora é 50, vezes seno de 50. 19,28 na direção x e 22,98 na direção y. Então, nós já temos aqui, nós sabemos que o nosso t vale 3, então vai ficar assim, ó, A igual. E nós sabemos aqui também que o nosso ΔV vai ser V final menos V inicial sobre o nosso T final menos o nosso T inicial. Então, nós temos o nosso final vai ser 19,28 na direção x, mais 22,98 na direção y, menos 28 na direção x, mais 28 na direção y, tudo isso dividido por 3. E realizando esses cálculos, nós temos que a nossa aceleração vai ser igual a menos 3 na direção x, mais 1,77 na direção y. Tudo isso metros por segundo ao quadrado.